Fala pessoal, eu vou criar um projeto aqui agora para traçar as curvas de um NMOS usando o Efeblas. Então eu vou criar aqui o projeto curvas NMOS e eu vou editar o esquemático. Então, primeira coisa é vir aqui, clicar em curvas NMOS e criar uma nova célula, uma célula de um esquemático. A primeira curva que eu vou fazer é uma curva IDS por VGS. Então aqui ele criou o esquemático, está vazio. E para inserir os componentes, a gente vem primeiro aqui nesse TecFX e adiciona o NMOS. Está aqui, clica e arrasta. Se você segurar ele aqui, também clicar e arrastar, você consegue movimentar ele aqui dentro. Para alterar os valores dele de W sobre L, é só dar um duplo clique e dar um duplo clique aqui dentro de parâmetros. Você consegue ajustar aqui. No caso, eu vou usar o L de 1 micrômetro e o W de 5 micrômetros. Você dá um OK. Para inserir fontes de alimentação, você vem aqui em TecNGSpice e adiciona o VSource. Vou adicionar aqui uma para ser o VGS e a outra para ser o VDS. Para adicionar o Terra, você vem aqui na aba Components e vem no símbolo do Terra, clica e depois você clica de novo aqui no esquemático. Para interligar, criar uma trilha entre dois componentes, você clica com o botão esquerdo na origem e com o botão direito no destino. Então aqui eu vou clicar com o botão esquerdo e direito. Se você quiser deslocar alguma trilha, só basta você clicar nela e arrastar para cima ou para baixo a trilha deslocada. Aqui eu vou vir em Explorer de novo e eu vou adicionar um medidor de corrente para facilitar na hora de visualizar nos gráficos. Eu vou agora alterar o nome dessa fonte aqui, dando um duplo clique nela e mudando o nome dela para VGS maiúsculo. Aqui, para essa trilha, eu vou dar um duplo clique nela e vou chamar ela de VD. Nesse medidor de corrente aqui, eu vou dar um duplo clique nele, eu vou chamar ele de ID. Nesse ponto aqui, eu dou um duplo clique e vou chamar ele de VG, tudo isso para facilitar na hora de visualizar nos gráficos. A tensão de alimentação aqui, você dá um duplo clique, vem em parâmetros e muda para 3.3. Essa tensão não precisa mudar porque a gente vai variar ela. E para variar ela, nós vamos vir aqui e adicionar o .dc1d. Então, dando um duplo clique nele, você vai vir aqui em fonte independente e vai mudar para VGS, que é o nome dessa fonte aqui. Ela vai variar de 0 até 3.3 com um passo de 0,1 volt. Dá um OK. E a última coisa antes da simulação é vir aqui em Text e adicionar Analysis Process. Dentro dele, você dá um duplo clique e aqui em Corners você adiciona o WPWS. Agora aqui em cima, apertando o botão Sim, você vai fazer a simulação. Se você não vê mensagem de erros, significa que a simulação terminou com sucesso. Então, só você apertar Enter. Para analisar o resultado da simulação, você clica nesse símbolo aqui em cima e clicando nesse ícone você consegue adicionar os traços. Então, eu vou adicionar a corrente ID, que foi a corrente medida pelo medidor que eu inseri. Essa corrente, então, ela aparece aqui em função da tensão que a gente variou. Aqui no caso foi VGS. Então, VGS aqui variando de 0 a 3.3, é a corrente aqui, ela vem nesse comportamento. Então, dá para ver que aqui até aproximadamente 0,9 volts de VGS, o transistor está em corte. Então, dá para saber que o VT dele aqui é aproximadamente entre 0,6 e 1 volt. E durante toda essa faixa onde ele conduz, que o canal está induzido, você vai ter um VDS maior do que VGS menos VT. Porque o nosso VDS ele sempre é 3.3 da fonte aplicada. Então, nesse caso, em todos os instantes aqui que o canal está sendo induzido, que o transistor conduz, o transistor está operando em saturação, com exceção dessa região aqui que ele está em corte. Bom, além dessa curva, também é possível traçar a curva de IDS por VDS, ou seja, a gente vê qual que é a variação da corrente ID com a variação de um VDS para um VGS constante. Bom, para isso, para eu não ter que alterar esse circuito, eu vou duplicar esse circuito aqui. Eu clico com o botão direito, venho em Duplicate Cell e vou aqui criar a curva IDS por VDS. Então ele criou aqui um circuito exatamente igual ao que a gente tinha antes.
A diferença é que agora a gente vai variar a fonte VDS. Então eu vou mudar o nome dessa fonte aqui para VDS. E aqui essa fonte ela vai ter uma tensão DC constante igual a 0,6 volts. E aqui falta só alterar essa tensão aqui para VDS. Rodando a simulação de novo. A simulação foi concluída. Então, clicando aqui para ver os gráficos, clicando aqui para adicionar os gráficos, eu vou então adicionar a corrente. Então a gente pode ver que a corrente ela vai ter esse comportamento em relação ao VDS para uma tensão de VGS igual a 0,6 volts. Perceba que para uma tensão de aproximadamente 100 mV, né, você está exatamente aqui no limiar entre triodo e saturação. Então, aqui em toda essa região você vai ter a saturação e aqui em toda essa região você vai ter o triodo. E esse daqui em 0,1 volt de VDS você vai estar exatamente no limiar entre triodo e saturação. Bom, perceba que essa curva é para um valor fixo de VGS, mas também é possível traçar várias curvas dessas para diferentes VGS em uma única simulação. Então, para isso, a gente vai utilizar o conceito de simulação paramétrica. Então, eu vou duplicar de novo esse esquemático aqui, no caso IDS VDS. Então, vem aqui em duplicar. E agora a gente vai fazer uma análise com VGS paramétrico. Então ele criou aqui de novo o mesmo esquemático para a gente. E ao invés de eu usar essa diretiva aqui, eu vou utilizar uma outra. Está aqui. Essa variable. Então, aqui a gente consegue alterar o valor de duas fontes simultaneamente. Então, a primeira fonte, que ele chama de inner loop, eu vou colocar como VDS, que é a minha tensão, essa tensão aqui. E a segunda é esse parâmetro 5 aqui. Então ela vai ser o VGS e ela vai começar de 0, vai terminar em 3.4, porque eu também quero o 3.3, e ele vai com um step de 0,1. Aqui eu também vou alterar para 3.4. E aqui o que ele vai medir é o parâmetro ID, essa corrente ID aqui, do transistor M1. Então a gente precisa chamar esse cara aqui de M1. Ok, então vamos realizar a simulação. Ele terminou a simulação, então aqui eu vou ver os resultados da simulação. Perceba que aqui ele gerou um gráfico para cada VGS. Para o gráfico não ficar muito poluído, eu posso selecionar quais gráficos eu quero plotar. Então, clicando nesse primeiro e segurando Ctrl para clicar nos demais, eu posso selecionar aqui os gráficos que eu quero. Então eu vou plotar para VGS igual a 0, meio, 1, 2 e 3.3. Aqui a gente consegue ver a relação de IDS por VDS para diferentes valores de VGS. Então aqui em roxo a gente vai ter VGS igual a 1 volt. Esse daqui a gente tem um valor de corrente muito baixo, né? E aqui a gente vai ter tanto para meio quanto para 0. Né? Então aqui meio ele está em corte ainda, não conduz. Então aqui para 1 volt ele já tem uma corrente, e aqui a corrente sobe então exponencialmente para VGS igual a 2 e para 3.3 volts. Da mesma forma que a gente consegue variar dois valores de tensão aplicada, no caso duas fontes, a gente consegue variar também uma fonte e um valor parametrizado do transistor, por exemplo. Então a gente consegue traçar essa mesma curva IDS por VDS, variando, por exemplo, o L do transistor. Então para isso a gente vai usar uma outra diretiva. Então eu vou de novo duplicar essa célula. E aqui eu vou criar um IDS VDS com um L parametrizado. E aqui, ao invés de utilizar essa diretiva com variável paramétrica, eu vou utilizar essa parametrização do dispositivo. Então, eu vou primeiro selecionar aqui a fonte, como sendo a fonte VDS. Ela vai variar de 0 a 3.4. E aqui
Ele está pegando o dispositivo M1, que é o nosso transistor. A variável que eu quero que ele varie é o L e não o W. Nesse caso, eu quero que a variação comece em 0,35 micrômetros e ela vá até 15 micrômetros. Como eu quero pegar variações intermediárias, eu vou ter que ter um passo muito pequeno. Então ele vai gerar vários gráficos, mas eu vou selecionar quais gráficos que são de interesse. Então está aqui. Eu vou variar o VDS de 0 a 3.4 com um passo de 0,1 e também vou variar o transistor M1, o parâmetro L dele, começando de 0,35 micrômetros até 15 micrômetros com um passo de 0,05 micrômetros. Na verdade, aqui eu preciso colocar 15,05, porque esse limite ele não é inclusivo. Então vou rodar a simulação. Bom, a simulação terminou. Vou clicar aqui para ver os gráficos gerados. Perceba que aqui ele gera em uma ordem que não necessariamente é crescente de L. É uma ordem alfabética aqui, como está em notação científica. Então aqui os valores que eu vou pegar são os valores de 10 microns, 1 micrômetro, 350 nano e 15 micrômetros. Então eu vou apertar OK e aqui ele vai traçar os gráficos, onde esse daqui mais de baixo ele é o de 15 micrômetros, esse em verde ele é o de 10 micrômetros, esse daqui é o de 2 micrômetros, esse o de 1 micrômetro e esse daqui o de 350 nanômetros, que é uma curva esperada, sendo esse daqui I, né, a corrente IDS, e essa daqui a tensão VDS. Então a gente tem aqui um aumento da corrente com a diminuição de L, uma vez que a diminuição de L é inversamente proporcional à corrente D mesmo, porque diminui a resistência do canal.